Saudações, meus considerados. Vamos continuar aqui a nossa brincadeira de química orgânica, né? E agora vendo reações de alcanos, alcenos e alcinos. Beleza? Nossa fonte foi o livro Solomons, famosíssimo para química orgânica. Então vamos lá. Reações com alcanos. Os alcanos, nós sabemos que eles são completamente saturados. Eles não possuem muitos pontos fracos, né? Eles são pouquíssimo reativos. Eles precisam de condições violentas para reagir. Como assim violentas? A exemplo do que acontece em indústrias petrolíferas, que eles querem transformar o diesel, por exemplo, que são moléculas alcânicas bem grandes, em gasolina, que é simplesmente quebrar aqui no meio. Isso aí ocorre em altíssimas temperaturas, né? Eles também são conhecidos como parafinas, no caso de alcanos lineares, ou naftas, no caso de alcanos cíclicos. Também essas duas, parafinas e naftas, nomenclaturas muito comuns em engenharia de petróleo, né, no meio petrolífero. As naftas elas podem sofrer abertura de ciclo, virando parafinas, e as parafinas, por sua vez, podem sofrer quebra de cadeia carbônica, virando gasolina, né? Só que isso demanda muita energia mesmo. Em geral, só sofrem reações de combustão e oxidação vigorosa, né? E, por fim, a síntese de alcanos usualmente acontece por hidrogenação de alcenos e alcinos, beleza? Então aqui, a título de curiosidade, né, uma reação que ocorre com alcanos, só que ela é desfocada porque o tipo do meio reacional e o mecanismo por trás disso aí é um tanto quanto caótico, né? Então aqui a gente tem um metano reagindo com cloro, ele vai formar todas essas brincadeiras aqui. Então já puderam ver que vai ser uma coisa meio tortuosa, né? Mas ocorre via mecanismo radicalar, beleza? Então, dando prosseguimento aqui, agora alcenos e alcinos, porque eles possuem pontos fracos mais nítidos, beleza? Então, os alcenos eles são feitos a partir de eliminação ou redução de parcial de alcinos, né? Então, a gente pegar um álcool e fizer a eliminação dele, desidratação, ele vai virar um alceno. E se a gente pegar um alcino e conseguir reduzir ele parcialmente, ele vira um alceno, beleza? Ponto fraco de ataque são as ligações π, né? Justamente aquela região em que a ligação, se a gente pegar aqui, ó, nosso carbono fazendo uma sigma com outro carbono, e aqui a π, ó. A π ela geralmente é uma ligação mais rarefeita, ela não tem uma interpenetração frontal dos orbitais, então ela representa um ponto fraco, um ponto mais frágil, né? Para atacar π tem que ser um eletrófilo, ou seja, a ligação π ela é uma região de alta densidade eletronegativa, alta densidade eletrônica negativa. Então tem que ser um cara positivo para chegar perto daquela brincadeira. Sofrem reações de adição e substituição, né? E, por fim, os alcinos verdadeiros são alcinos terminais, que são esses camaradas aqui, ó. Tem um carbono aqui, outro aqui. Se um dos carbonos tiver um hidrogênio, ele é chamado de alcino verdadeiro. Se nenhum dos carbonos tiver hidrogênio, for um R1 e um R2, eles são alcinos falsos. E o alcino verdadeiro, que tem um hidrogênio, ele tem um certo caráter ácido, porque esse hidrogênio ele pode ser liberado no meio, beleza? Prosseguindo. Síntese de alcenos via eliminação, beleza? E via desidratação, vulgo eliminação, só que com H. E aí a gente tem que observar a regra de Zaitsev, né? Que a base pequena favorece a formação do alceno mais substituído, beleza? Então nós temos essa característica aí. Safo. Acho que eu tenho um exemplo aqui agora. Isso. Síntese de alcenos e exemplo da regra de Zaitsev, porque a saída desse bromo geraria um carbocátion aqui, e o nosso carbono ele poderia ser formado aqui nessa ponta ou na outra ponta, né? Qual que é a ideia? A gente sabe que o carbanion primário, ele usualmente é mais estável do que o secundário e terciário. Só que, se a gente usar uma base pouco volumosa, ela consegue permear com mais facilidade qualquer um desses cantos, né? Pode permear aqui tanto quanto aqui. Porque esse carbono de número 1 ele tem maior impedimento estérico do que o 2. Isso é notório, né? Só que, se a base ela for pequena, ela não vai perceber muito esse impedimento estérico. Então ela vai conseguir ativar os dois lados. Sendo que, na hora que a gente forma o nosso alceno, a gente pode formar tanto para a esquerda quanto para a direita. Para cima ou para a direita, né? Só que a gente tem uma coisa interessante. O alceno menos substituído ele é mais instável, né? Aí a gente teria que ver lá sobre aquele fenômeno de hiperconjugação, etc. O alceno menos substituído, ele vai ser favorecido quando a gente tem uma base mais volumosa. Por mais que ele seja mais instável, o alceno menos substituído, por conta de pouca hiperconjugação, ele vai ser favorecido no caso de bases muito volumosas. O que seria uma base muito volumosa? Isso aqui, ó, trifenilamina, pH 3.
beleza? Seria uma base volumosa. O que seria uma base pouco volumosa? A amônia, safo? Então a amônia favorece a formação desse cara aqui, do alceno mais substituído, de acordo com a regra de Zaitsev, e a trifenilamina favorece o alceno menos substituído, por conta de impedimento estérico, por mais que ele seja mais instável. Beleza? Dando prosseguimento aqui, síntese de alcenos, qual álcool é o mais fácil de desidratar? Vamos botar aqui 3 exemplos aqui, ó. O álcool primário, né, um etanol, por exemplo, um álcool secundário, um propanol, um 2-propanol, por exemplo, e um álcool terciário, o terquibutilpropanol. Terquibutanol, isso, terquibutanol, lembrei o nome. Qual que é o mais fácil de ser desidratado? Justamente o terciário. Por quê? Na hora que a gente desidrata, a gente forma um carbocátion terciário, que é bem tranquilo de estabilizar. Então, o terciário, ele desidrata mais rápido do que o secundário, do que o primário, né? E na verdade, não é que ele desidrata. Não é que o secundário e o primário não desidratam. Eles até desidratam, só que eles precisam de um punch a mais para desidratar. Eles precisam de uma energia a mais para desidratar. O álcool terciário, ele desidrata tranquilamente. O secundário e o primário precisam de um meio mais vigoroso para serem desidratados, justamente por conta dessa estabilidade do carbocátion intermediário que é formado. Aqui a síntese de alcinos a partir da eliminação de halogênios vicinais. Halogênios vicinais são aqueles halogênios vizinhos, né? Então, carbono X e carbono X mais 1 vai ter halogênio. Se fosse um diol também, teria a possibilidade de formar, né? Por mais que na hora que a gente elimina um álcool aqui, ó, por exemplo, a gente vai ter um diol aqui, ó. Álcool e álcool. Se a gente faz a primeira eliminação, a gente forma um enol. E aí ele pode ficar variando entre a sua tautomeria cetenólica. Se a cetona for mais estável, ele vai travar. Mas se a cetona não for mais estável, ele pode vir a desidratar 2 vezes, formando a nossa brincadeira aqui. Beleza? Então, síntese de alcinos. Pega aqui a nossa coisinha dupla. Mais o BR2, né? A gente tem a ligação dupla, a gente vai fazer uma reação de adição primeiro, adicionando halogênios vicinais, e aí por fim, dependendo do nosso meio, né, esse aqui é o... esqueci, não lembro do nome desse bichinho agora, mas enfim, ele vai ser um dos nossos reagentes presentes no meio reacional para fomentar a nossa reação de eliminação vicinal, ou seja, 2 reações de eliminação seguidas, tá? E a hidrogenação de alcenos e alcinos, né, se a gente fizer a hidrogenação aqui, ó, catalítica do cara, lembrando que, por que a hidrogenação ela sempre é cara? Porque ela depende de platina, paládio, níquel e outros carinhas assim. O hidrogênio ele é uma molécula muito pequenininha, muito veloz, muito rápida, né? Então, dificilmente ele vai querer fazer reação, porque ele está todo instante para lá, para cá e viajando, e ele não para fazer reação bonitinho. Então, para isso, a gente insere platina ou paládio, que são metais porosos, né? Cujos poros desses metais são exatamente do tamanho das moléculas de hidrogênio. Então essas moléculas ficam aqui, ficam bonitinhas, presinhas, e aí sim a gente consegue chegar aqui ao nosso eteno, por exemplo, e ele ser hidrogenado. Então essas reações elas dependem da utilização desses metais para prender o hidrogênio e deixar ele mais quietinho para fazer a reação. E aí a gente faz a nossa hidrogenação. Agora, a hidrogenação de alcinos é a mesma coisa, só que ela não para aqui no meio do caminho, ela vai até o final, hidrogeno tudo. Então eu saio de um alcino e chego no alcano. No alceno eu também chego no alcano. Só que, para eu parar no meio do caminho, existe a tal da hidrogenação sim, que é um pouco desfocado, mas é a hidrogenação de alcinos para a formação de alcenos, né, utilizando um borato de níquel, né, e é um tanto quanto complexo, né? Eu honestamente não sei qual que é o mecanismo que está envolvido nisso, mas a gente consegue parar, sair de um alcino e chegar num alceno sem ir até um alcano, sem ir até o final. A gente para no meio do caminho. E, lembrando, é favorecido o isômero cis, tá? Só que isso aí já é um tanto quanto específico, então a gente não precisa se ater a esse mérito aí. Reações de adição nos alcenos, né? A gente pode adicionar uma infinidade de bagulhos. Pode ser um halogênio, uma água, né, fazer uma hidrólise, vira um álcool. Pode ser um sulfato, virando uma sulfona e por aí vai, né? Então aqui, primeiro adicionando um aleto, né, um ácido halogênico, o que vai virar? Vai virar um aleto de alquilo. Se a gente adicionar algum sulfato, alguma coisa assim, vai virar um hidrogênio sulfato de alquilo, beleza?
Se a gente adicionar água ou algum álcool, não, se a gente adicionar água, basicamente, vai virar um álcool. E se a gente adicionar um dialogênio, vai virar um dialoalcano, beleza? Que é o caso que a gente viu ali, ó, antes. Cadê? Esse aqui, ó. Vamos dialogenar o nosso alceno para formar um dialogênio vicinal. E aí a gente elimina 2 vezes para formar o alcino. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, beleza? E aí, para reação de adição em alcenos, a gente tem a famosa regra de Markov-Nikov, que numa reação de adição eletrofílica em alcenos, sempre vai ser adição eletrofílica em alcenos, tá? O grupo eletrófilo entra no carbono mais substituído, justamente por causa dessa estabilidade do nosso carbocátio, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Quebra heterolítica, mais e menos. O que vai acontecer primeiro? Vai ocorrer o ataque eletrofílico, beleza? O hidrogênio ele entra primeiro porque ali é uma região bem negativa. O hidrogênio ele pode entrar em 2 lugares, né? Essa molécula ela pode ficar de 2 maneiras, mais e menos ou menos e mais, beleza? Se o hidrogênio entrar aqui, a gente deixa para trás um carbocátio de menor ordem, né? Primário ou secundário, e ele é mais instável, né? Só que se a gente usar o primeiro caminho, o hidrogênio entrando aqui, ó, ele vai deixar para trás como intermediário um carbocátio terciário que é bem estável, né? Ele sendo bem estável, ele consegue segurar aquela carga positiva e aí dá tempo suficiente para o nosso nucleófilo entrar depois, beleza? Então aí a gente favorece a formação, o grupo eletrofílico, né? Perdão, acho que está até ao contrário aqui, né? O eletrofílico, na verdade, ele entra no carbono menos substituído, é ao contrário, tá? O que importa é, o nucleófilo ele vai entrar no carbono de maior ordem, ou seja, terciário, beleza? Ou secundário se não houver terciário, tá? Para formar aqui. É só ver o mecanismo aqui de estabilidade do carbocátio intermediário. Se abaixa aqui, ó, o outro lado da reação, né, que eu tinha mostrado, em vez do hidrogênio entrar aqui na direita, ele entrar na esquerda, por exemplo, não acontece. Ele trava a reação. Então a gente tem a formação só de um produto. E aí tem o camaradinha, o Karash, anti-Markov-Nikov, ele não gostava de Markov-Nikov, e ele queria provar que esse mecanismo estava errado. Ele conseguiu, só que num meio reacional extremamente particular, que era na presença de peróxidos, né? Então o que acontece? O Karash ele mudou o mecanismo de reação, em vez de ser mecanismo iônico, passou a ser mecanismo radicalar. Então aqui, se a gente está em peróxido, o que acontece? O peróxido ele sofre naturalmente quebra homolítica, né? E vai induzir a quebra homolítica de outras brincadeiras aqui, para formar um álcool, né? E ele libera o nosso radical aqui. O nosso radical ele vai entrar em um lugar ou em outro. O que acontece? Na hora que a gente formou o nosso radical, o bromo radical, ele pode entrar tanto aqui na direita quanto na esquerda, né? Em quem que ele vai entrar? Primeiro a gente teria que ver a ordem de estabilidade dos nossos carbonos radicais, né? O carbono radical terciário, ele estabiliza mais tranquilamente aquele pontinho, né? Ele consegue ficar naquela posição. O carbono radical primário ou secundário, não. Então, se a gente botar o bromo aqui primeiro na direita, vai deixar para trás o carbono radical terciário, que consegue sobreviver até outro camaradinho entrar. Se a gente botar o bromo na esquerda, vai sobrar um carbono radical secundário ou primário, que não consegue se dar muito bem assim. E aí sai rapidinho o bromo para ele fechar a ligação dupla aqui de novo e ficar estável. Então a gente mudou o nosso mecanismo de reação de iônico para radicalar e por consequência mudamos a ordem de preferência de onde que meu carinha entra, né? Então nesse caso particular o bromo ele vai entrar na direita em vez de entrar na esquerda, tá? Ele vai entrar no carbono menos substituído. Prosseguindo, reações de oxidação em geral, né? Utilizam reagentes oxidantes, óbvio. Pode ser combustão. Combustão, a gente leva tudo a água e CO2, né? Que é uma oxidação muito forte. Oxidação enérgica, que é menos forte do que a combustão. Oxidação branda, que é molinha. E ozonólise, beleza? Oxinos, alcenos e alcinos, acetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos e gás carbônico, se for no caso da oxidação da combustão, beleza? Vamos ver aqui. Oxidação branda,
em resumo, forma de íons ou de íons, né? E ocorre com permanganato de potássio diluído. E a oxidação enérgica a gente vai ver aí como é que funciona. Oxidação branca, permanganato de potássio diluído sem aquecimento, né? Vai levar os alcinos a dionas e leva os alcenos a dióis, beleza? A gente forma diol vicinal ou dicetona vicinal. Oxidação enérgica, permanganato de potássio concentrado com aquecimento, ou ácido sulfúrico com aquecimento, né? Permanganato de potássio, ácido sulfúrico, ácido perclórico, dicromato, enfim. São coisas que têm muitos oxigênios, por exemplo, elas são oxidantes, né? Se a gente bota com aquecimento, fica oxidante forte. Se a gente bota em pouca concentração sem aquecimento, oxidante leve, tá? Então, a oxidação enérgica, o que ela vai fazer? Ela vai quebrar essa brincadeira aqui, ela quebra, literalmente, ela cisa a ligação dupla por completo e vai levar à formação de cetonas, caso o carbono ele seja secundário, o carbono depois da quebra ele seja secundário, ou ácidos carboxílicos, caso o carbono depois da quebra seja primário, beleza? E aqui no caso do alcino, ou ele vai levar a dois ácidos carboxílicos, se for um R1 e um R2, ou ele leva a um ácido carboxílico e a um CO2, se for um alcino verdadeiro, beleza? E é novamente permanganato de potássio, com aquecimento, meio ácido e por aí vai. E aí também temos a ozonólise diferente da oxidação enérgica, né? Para alcenos ela vai permanecer a mesma coisa, ela leva carbonos terciários antes da oxidação a cetonas e carbonos secundários antes da reação a ácidos carboxílicos, só que em alcinos, em vez de levar o alcino verdadeiro, uma das pontas a ácido carboxílico e a outra a CO2, ela leva as duas pontas a ácidos carboxílicos. Se for um alcino verdadeiro, ocorre a formação do ácido fórmico, beleza? E aí tem outro exemplo, que seria a ozonólise a frio, que em vez de fazer um ácido fórmico em alcino verdadeiro, ela forma simplesmente cetonas, ela leva todo mundo a acetona, tá? E ela ocorre em ligações duplas, beleza? E aqui vamos ficando por aqui, rapaziada. Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo. Valeu!